Então, o tema hoje é desafios da saúde indígena na atenção primária, né? Eu sou Paulo Basta, sou médico, atuo com povos indígenas há 25 anos, sou pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz, coordeno o grupo de pesquisa Ambiente, Diversidade e Saúde e sou supervisor, né, do programa Mais Médicos desde o início da primeira turma, em agosto de 2013, vai completar 10 anos esse ano, e desde sempre eu faço supervisão em territórios indígenas, né, primeiro em Rondônia, depois no Acre e agora atualmente no Pará. Bom, eu vou iniciar minha fala, como eu já falei, né, com uma pergunta, uma provocação hoje para vocês, né? Quem são e onde estão os indígenas no Brasil no século XXI? Né? Eu faço essa pergunta porque, equivocadamente, né, muitas pessoas ainda têm um estereótipo gravado na cabeça de que os indígenas são só aqueles que vivem no meio da floresta, né? Todos ornamentados de plumárias e pintados, né? Uma visão exótica, né, que foi nos ensinada, nos incutida na cabeça desde da chegada dos invasores portugueses aqui em 1500. Né? Então, hoje, isso é tão diferente que temos entre nós, né, uma colega médica, né, da etnia Baniwa, que ela vai falar um pouco da experiência dela. Mas, enfim, para atualizar esse tema, eu recomendo aí, quem tiver interesse de procurar no YouTube, tem um especial feito pela TV Globo, chama Falas da Terra, que traz bastante esse contexto que eu estou querendo dividir aqui com vocês. Bem, falando um pouco de conceitos, né? Indígena, então, diferente dessa ideia que a gente tem, é qualquer membro de uma comunidade indígena reconhecido por ela como tal, né? E a comunidade indígena é um grupo fundado em relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros, que mantém laços histórico-culturais com as organizações sociais indígenas pré-colombianas. Essas relações podem ser de parentesco, né, consanguinidade, ou relações de convivência, de afinidade, que se marcam por outros laços, né, que podem ser rituais, religiosos, enfim, de várias origens. Então, hoje no Brasil, basta a pessoa se reconhecer como indígena, se autodeclarar como indígena e ser aceita, ser reconhecida pela sua comunidade, né? Não é necessário apresentar documento de identidade específico, fazer teste de DNA, nada disso, né? Então, é uma questão que se tornou democrática e mais ampla. E, segundo os dados do último censo disponíveis em 2010, né, 2022 ainda não terminaram as coletas e, portanto, não há dados consolidados para consulta pública, mas lá atrás, 12, 13 anos atrás, haviam quase 900 mil pessoas que se autodeclararam como indígenas, presentes em áreas rurais, em áreas urbanas, em todo o território nacional, representantes de mais de 300 etnias e mais de 190 línguas, né, faladas. Né? Então, isso mostra a riqueza desse tecido sociocultural que forma o nosso país. Tá? Esse gráfico de nuvem de palavras, se chama, né? Mostra aqui o nome das etnias presentes hoje no território nacional, e o tamanho da palavra corresponde à representatividade demográfica. Né? Então, as palavras maiores são os povos que têm o maior número de representantes, vamos dizer assim. Né? Então, o povo ticuna, que vive lá na calha do Rio Solimões, no Amazonas, é o povo mais numeroso do Brasil, seguido dos Caingangue, que moram lá, vejam bem, no Rio Grande do Sul, né? Então, está bem longe da floresta da Amazônia. Aí tem os Kaiowá, Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul, os Guarajara no Maranhão, os Macuxi de Roraima, os Yanomami de Roraima, os Potiguara lá do Rio Grande do Norte. Enfim, tem povos aí, né, espalhados por todos os locais do Brasil, tá? E seguramente tem o povo Baniwa, está aqui em algum lugar que eu não estou conseguindo localizar a letrinha aqui, mas depois a Eliette fala mais para a gente sobre o povo dela. Bom, esse mapa aqui mostra à esquerda, né, o mapa do Brasil com as localizações das terras indígenas, né, no país. Vem que a grande maioria são essas áreas verdes que estão situadas na Amazônia Legal, né, alguma área aqui no Mato Grosso do Sul, e depois áreas pequenas, né, dispersas na região Nordeste, na região Centro-Oeste, região Sul e Sudeste. Né? Então, as bolinhas vermelhas, escuro e marrom, né, quase preto, são populações que têm mais de 5 mil pessoas, de 5 mil representantes, né? E as bolinhas mais claras são populações pequenas, com até 100 representantes. Então, a maioria dos povos hoje ainda são povos que têm um número, uma população
que é relativamente pequena, né? Mas que estão espalhados em todo o território nacional. E os destaques aqui do mapa mostram, né, as regiões em Pernambuco, com algumas ilhas, né, pequenas áreas demarcadas, no Mato Grosso do Sul e na região sul do país. Tá? Então, hoje, mais ou menos, segundo os dados do IBGE, né, 13 anos atrás, mais ou menos 60% da população indígena vive em terras indígenas, territórios demarcados e homologados. Existem mais de 1.200, quase 1.300 terras, né, e mais de 6.000, quase 6.300 aldeias espalhadas em todo o território nacional. As terras demarcadas ocupam 14,6% do território, tá? E muitas delas, né, 832, ainda segundo dados do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, seguem com pendências para regularização. Dessas, 536 são áreas reivindicadas pelos povos originários, mas sem nenhuma providência do Estado, né, para dar início ao processo administrativo. Esses dados são de 2010. Né? Atualmente temos o Ministério dos Povos Indígenas que tem, dentre uma das suas prioridades, a regularização fundiária de vários territórios. Bom, como é que se dá a organização dos serviços de saúde? Desde 1999, com a publicação da Lei 9836, também conhecida como Lei Arouca, foi criado o subsistema de atenção à saúde indígena no país, que faz parte do Sistema Único de Saúde. Tá? O subsistema ele é organizado na forma de 34 distritos sanitários especiais indígenas, espalhados em todo o território nacional, como vocês podem ver. Tá? Aqui tem a lista dos 34 distritos. Tá? No Pará, nós temos 4 distritos. Temos o distrito Guamá-Tocantins, temos o Caiapó do Pará, temos o Altamira e temos o Rio Tapajós, tá? Que é a região que atua de atuação aí no estado do Pará. Mas a gente vai falar agora sobre alguns conceitos gerais para entender, contextualizar um problema que está muito na mídia atualmente sobre essa questão das invasões do território, sobretudo por garimpeiros, né? Então, antes de falar desse tema, eu trago essa imagem para a gente refletir, né, sobre o ponto de vista, sobre a perspectiva dos povos originários, né, sobre a ótica, sobre a cosmovisão dos povos originários, o que representa o território. Né? Então, essa área, né, da natureza cuidadosamente desenhada, né, a curva desse rio parecendo um coração, dá algumas pistas. Né? Então, há estudiosos, antropólogos, os próprios indígenas hoje em dia, né, dizem que não há distinção entre natureza, sociedade e cultura. Né? Os povos se misturam com o seu território de origem. É no seu território de origem que se forma a identidade do cidadão, a identidade daquele indivíduo. Então, a sua formação identitária enquanto pessoa está vinculada ao seu território de origem. É no território que se forma a identidade étnica do povo, né? Então, o povo de uma determinada região. Tá? No território que se processa a cultura no seu sentido mais amplo, onde se fala a língua tradicional, onde a sociedade se organiza de acordo com os seus modos e costumes ancestrais, onde se praticam as práticas de caça, de pesca, onde se faz os tratamentos médicos, xamânicos, né? Tudo isso ocorre dentro dos territórios tradicionais. O território tradicional é fonte de alimento para as populações originárias. É no rio que se pesca o peixe, é da floresta que se colhem a castanha, o cupuaçu, o cacau, a pupunha, o palmito. É na floresta que se encontram os animais de caça, né? É da floresta que se bebe a água. Então, isso tudo é fonte de alimento, é fonte de saúde, é fonte de sustentabilidade. Tá? E aí, sob o ponto de vista da Constituição Federal de 88, né, que a gente entende que é o primeiro movimento do Estado brasileiro de reparação histórica em relação aos povos originários, a Constituição, no seu artigo 231, classifica a terra indígena como uma porção do território nacional de propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por ele utilizada para suas atividades produtivas, imprescindível preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo usos, costumes e tradições. Então, trata-se, portanto, de um tipo específico de posse de natureza originária e coletiva que absolutamente não tem nada a ver com o conceito civilista, entre aspas, né, de propriedade privada. Né? Então, voltamos à mesma imagem original, agora sob a ótica do colonizador, né, que chegou aqui
querendo fazer o quê? Expropriar todas as riquezas que existem debaixo da terra, em cima da terra, todos os recursos naturais. E a primeira providência do colonizador é transformar essa terra, que é de posse coletiva de bem originário, né, em propriedade individual, né, em propriedade privada, cercar, e explorar tudo que é possível. Pegar o rio, fazer um barramento para gerar energia elétrica, cortar as árvores para vender e fazer móveis, tirar todo o ouro e os minérios que estão debaixo da terra, explorar todos os recursos naturais para o seu enriquecimento, né? Infelizmente, esse modelo desenvolvimentista ainda é predominante na sociedade, né? É o tal do mercado, né? O mercado financeiro dominando os caminhos da sociedade. Bem, então isso vai provocar sérios impactos, né, nesse território, e a gente vai apresentar aqui como exemplo o garimpo, né? Então, lá na mão, na ponta do iceberg, lá em cima, na mão do garimpeiro, a gente vai ter o mercúrio, né? Aquela coisa que aparece, que todo mundo fala. Ah, lá é o mercúrio do garimpo. Mas quando o garimpo entra no território, a primeira providência que ocorre é o desmatamento da floresta, a devastação da cobertura vegetal, né? Eles cortam as árvores, mudam o curso do rio, fazem um monte de buracos de cava em busca dos minérios. Isso provoca alterações profundas no ecossistema local. Essas alterações ameaçam as espécies nativas, tanto da fauna quanto da flora, os bichos grandes, as caças, né? Os mamíferos, a anta, o porcão, o veado, a paca, esses bichos fogem quando não são diretamente abatidos pelos garimpeiros, né? E isso gera também reduzem-se as áreas de agricultáveis para as comunidades fazerem as suas roças, diminui as áreas de coleta de frutos de produtos da natureza, diminui as áreas de plantas medicinais, né? E isso, né, é provocado por dezenas de milhares de invasores que adentram o território e fazem todo esse estrago na paisagem, né? Esse processo provoca impactos profundos na organização social dessas comunidades que são afetadas, ocorrem alterações nos padrões alimentares, né? Então, como existe um escasseamento dos animais de caça, a contaminação do rio pelo mercúrio, a diminuição das áreas agricultáveis, os povos originários deixam de se alimentar com produtos tradicionais da floresta, que eram saudáveis, ricos em nutrientes, em proteínas, em sais minerais, e passam a consumir alimentos ultraprocessados, né? Pobres em nutrientes, ricos em açúcar, gordura e sódio, né? E isso como uma forma de aliciamento por parte do garimpo, né? Entre aspas, comprando autorização para permanecer no território em troca de cestas básicas. Então, isso gera um problema que a gente chama de dupla carga de desvios nutricionais, né? Crianças e idosos sofrem de desnutrição grave, né, como tem sido noticiado na imprensa, e adultos jovens, principalmente homens, começam a ter sobrepeso, obesidade, diabetes, hipertensão, né? Então isso vai ocorrer problemas importantes na saúde das pessoas. E junto com esses garimpos aí, né, para que esses maquinários todos funcionem, tem que ir uma rede de suporte para dar apoio a essas atividades, né? Então tem esse maquinário pesado que entra, são pistas de pouso clandestina, toneladas de equipamentos, combustível, entra um comércio para entreter, né, 20 mil, 30 mil garimpeiros no território, entra álcool, entra drogas, uma rede de prostituição, no caminho entram armas e qualquer outro tipo de violência. E as relações, né, comunitárias que outrora eram baseadas na cooperação, no trabalho mútuo, na ajuda, nas trocas, passam a ser capitalizadas e precificadas em gramas de ouro, né? Então, tudo que se compra nessas áreas tem o preço estipulado em gramas de ouro, né? Então, para ter uma ideia, um saco de 5 quilos de arroz custa 3 gramas de ouro. E a grama do ouro está em torno de R$ 300, né? Então está se pagando R$ 1.000 numa saca de arroz de 5 quilos, né? Enfim, isso, né, o resultado final são essas imagens que a gente vê às esquerdas, tá? E todo esse processo vai provocar uma alteração ampla no perfil epidemiológico, onde vai haver o espalhamento de doenças, né? Falei lá aquelas alterações no ecossistema, as cavas, vai criar
condições propícias para a reprodução do mosquito e transmissão de doenças, né, veiculadas pelas picada dos mosquitos. A malária é o principal exemplo, mas não é o único. E as leishmaniose tegumentar, visceral, a oncocercose e outras arboviroses, e as doenças de contato interpessoal, né, sobretudo as respiratórias, a influenza, pneumonia, sarampo, tuberculose, mais recentemente a Covid-19 e as doenças sexualmente transmissíveis. Então vejam que há né, na base da pirâmide, do iceberg, né, há vários problemas que a gente, né, não precisa falar antes de falar do mercúrio. Tá? Então hoje nós não vamos nem falar do mercúrio, vamos só falar de outros indicadores. Tá? Bem, eu trago aqui também um artigo recente, publicado ano passado, que mostra aqui esse mapa a Amazônia Legal, destacada em verde, né? E em cor de areia, assim, begezinho, as terras indígenas, né, que estão presentes no território nacional, e em vermelho a terra indígena Caiapó, a mais afetada pelo garimpo. Em segundo lugar, a terra indígena Munduruku, em amarelo, também, as duas no Pará. E lá em azul, em cima do extremo norte do país, a terra indígena Yanomami, que está muito noticiada na mídia. Né? Esse gráfico aqui, no canto superior direito, mostra a evolução das informações sobre o garimpo desde 1985 até 2020, mostrando que, né, o problema é antigo, se instalou lá em meados da década de 80 e vem flutuando, né, ao longo desse período, e chegando aqui, ó, em 2016, 17, 18, 19 e 20, tendo uma explosão das invasões dos territórios tradicionais. Tá? E os gráficos de baixo, na letra A é da terra indígena Caiapó, né, que mantém um padrão semelhante com o anterior, o incremento é menos acentuado. A letra B é o povo Munduruku, que começa um pouquinho depois, ali nos anos 90, mas se mantém também, né, em níveis mais ou menos estáveis até 2017, 18. E a letra C é a terra Yanomami, que teve um fluxo grande ali no início dos anos 90, depois houve uma desintrusão, a gente ficou décadas sem ter nenhum problema, e a partir de 2017 e 2018, né, esse incremento absurdo. Portanto, nós vamos agora falar um pouco da situação do caso Yanomami, tá? E eu vou começar mostrando aqui para vocês, né, um pouco da situação lá local do povo Yanomami, né? Então, a terra indígena Yanomami, ela se espalha do noroeste de Roraima aqui para a parte do Amazonas, tá? É a terra indígena, maior terra indígena do Brasil, são 192 mil quilômetros quadrados, 9,5 milhões de hectares. Existem Yanomami dos dois lados da fronteira, né, do Brasil e da Venezuela, mas eles são originários dessa região há mais de 1000 anos, né? Portanto, muito antes da chegada de qualquer colonizador europeu aqui, que estabeleceu limites e fronteiras imaginárias que não existiam para eles. Tá? E, além do povo Yanomami, vive dentro da terra indígena Yanomami o povo Iacuana, né? Que é um outro povo de origem linguística caribe, que também vem originalmente da Venezuela. Tá? Os Yanomami não são um grupo homogêneo único, eles são divididos em 6 subgrupos que falam dialetos, línguas mutuamente inteligíveis, mas que têm origens distintas, né? Estão assim distribuídos. E, sob o ponto de vista de saúde, a autoridade sanitária responsável pelo atendimento aqui é o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. Aqui moram quase 30 mil pessoas, distribuídas em aproximadamente 370 comunidades, e há 37 polos base, que são consideradas unidades básicas de saúde, e 78 postos, pequenos postos de saúde. Né? Então, isso dá uma ideia aqui da 370 aldeias, 78 postos, né? Tem um déficit aí de 4/5 da população não tem assistência regular à saúde. Bem, e essas áreas quadriculadas aqui no meio do mapa são requerimentos de permissão de lavra garimpeira protocolados na Agência Nacional de Mineração, aguardando, né, a votação do projeto de lei 191 no Congresso Nacional para tornar a sua atividade legal dentro do território. E essas áreas em amarelo, né, são os principais rios hoje já afetados, pesadamente afetados pela mineração ilegal. Né? Então, veio que no estado de Roraima, que boa parte da terra Yanomami está comprometida
com a presença de invasores. Bom, vamos falar, pensando naquela pirâmide, no iceberg, a gente vai tratar dos problemas que são de base. Né? Recentemente, houve uma denúncia no portal Salma Uma, que nos últimos 4 anos da gestão Bolsonaro, 570 vidas foram perdidas desnecessariamente, né, por causas evitáveis. Tá? Mas, lamentavelmente, esse problema não começou nos últimos 4 anos. Né? Tem um levantamento feito pela Folha de São Paulo, publicado em 2015, que mostra aí no período de 12 anos, de 2000 a 2012, as aldeias indígenas perderam 240% mais vidas de criança do que a média brasileira. Né? E as principais causas de morte, né, foram e continuam sendo doenças do aparelho respiratório, infecções intestinais, transtornos do período perinatal, falta de assistência à gestante e ao parto. A desnutrição já figurava aqui, né, como uma causa importante, e as causas desconhecidas, né, têm um papel bastante relevante. A segunda causa, na verdade, a primeira causa de morte, né, sem considerar as outras. E isso é um indicador claro, né, de que não existe assistência à saúde qualificada, que não estão conseguindo nem descobrir do que as pessoas morrem. Tá? E quando a gente olha a taxa de mortalidade infantil comparativamente entre os distritos, né, a gente vê aqui o ranking do top 10, infelizmente o povo Yanomami lá, desde o início do século XXI, ele mantém indicadores de mortalidade infantil bastante elevados. Um levantamento mais recente, feito pela própria CESAI, de 2013 a 2016, isso já no Brasil todo, não é só na terra Yanomami, não, mostra que boa parte dos óbitos, né, infantis foram por causas evitáveis, principalmente ações reduzíveis, óbitos reduzíveis por ações de diagnóstico e tratamento adequado, óbitos reduzíveis por ações de promoção à saúde vinculadas às ações adequadas da atenção, né, de assistência ao recém-nascido, à mulher no parto, à mulher na gestação, né, até reduzíveis por ação de vacinação, né, de imunoprevenção. Então, a gente tem, lamentavelmente, um débito histórico, né, com as sociedades originárias, com os povos originários. E esse dado também mostra uma perspectiva de período 2010 a 2016, comparando a linha de baixo em amarelo, as taxas de mortalidade infantil para crianças não indígenas no Brasil, né, em torno dos 13 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, enquanto que os óbitos em indígenas, aí, juntando todas as crianças indígenas do Brasil, né, estão ali na faixa dos 30. Né? Então, a carga de óbitos infantis é pelo menos 3 vezes maior para os povos indígenas quando se compara com as demais populações étnicas presentes no Brasil. Esse mapa mostra os coeficientes de mortalidade infantil, né, de acordo com os 34 de SEI. E a gente olha ali que os locais com a cor azul mais escura, né, são as áreas onde a mortalidade infantil está acima de 50. Vejam que são outras áreas do Brasil também que sofrem com isso. E, mais uma vez, ganha destaque lá a terra indígena Yanomami. Bom, outro problema importante é a questão da desnutrição, né? Então, essa foto aqui foi divulgada lá em 2021, tá? Em maio de 2021. Quase 4 anos, 3 anos, né, atrás, 2 anos atrás. Fui um missionário que trabalha há 40 anos com os Yanomami, colocou essa fotografia nas redes sociais, isso vazou na imprensa, e daquele momento já começou-se a falar sobre a importância da desnutrição infantil na região. Tá? Eu tive uma aluna que foi nutricionista, fez um mestrado na Fiocruz com a gente, e ela analisou os dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena, disponíveis no DICEI e Yanomami, né, no período de maio de 2008 a abril de 2009. E a gente conseguiu recuperar registro de estatura para a idade para 1.347 crianças, de peso para a idade de 1.558 crianças. E naquela época, né, então vejam, 2008 a 2009, há 15 anos atrás, 14 anos atrás, esse artigo foi publicado em 2014, a gente já mostrava
que os déficits de estatura para a idade eram superiores a 80% e o de peso para a idade superiores a 50%, né? Mostrando que esse problema também é um problema antigo, um problema crônico que até hoje não teve solução. Dados mais recentes do nosso grupo de pesquisa, agora coletados em uma amostra menor, com 74 crianças, numa área específica que estava afetada pelo garimpo em 2014, mostrando que os indicadores de estatura para a idade pioraram, né, do período de 2008 2009 para 2014, e os de pesos para a idade se mantiveram ali em torno dos 50%. Né? O peso para a idade é um indicador importante de desnutrição aguda, né, e a estatura para a idade de desnutrição crônica. Dado esse contexto, né, do reconhecimento do problema da desnutrição, né, como um importante agravo em saúde para as crianças Yanomami, o Unicef, junto com a CESAI, a própria FUNAI, a Agenda Integrada de Saúde da Mulher e da Criança do Ministério da Saúde, fizeram um chamamento público, né, para que se realizasse uma pesquisa sobre os determinantes sociais da desnutrição das crianças Yanomami em duas regiões, né, lá do território Yanomami, que estavam mais impactadas por esse problema. Tá? Aí meu grupo de pesquisa submeteu uma proposta, a gente ganhou esse chamamento público e realizamos uma pesquisa nessas regiões. E para entender, né, esses determinantes sociais, nós criamos um modelo teórico baseado aí na nossa experiência prática de campo e na literatura científica. Muito bem. Então, falei aqui que esse estudo que nós fizemos mostrou mais uma vez, né, que os déficits de estatura para a idade permanecem elevados, né, mostrando que é um problema crônico que se arrasta há muito tempo lá no território. Tá? E aí eu estava mostrando a caderneta de saúde da criança, uma caderneta original, né, que tem as curvas de crescimento de peso para a idade de 0 a 2 anos, e estava chamando a atenção aqui para o momento do zero, né, que seria o momento do nascimento, e mostrando aqui que não há nenhum registro de peso no nascimento. Né? Então, isso significa que essa criança não recebeu assistência ao parto, né? Já é o primeiro indicador da qualidade de saúde. Aí, no primeiro mês, a criança apresenta ali 4 quilogramas, tá vendo? Cai na mosca, né, da curva do percentil 50. Né? Então, mostrando que essa criança nasceu em boas condições, com peso normal. Tá? Enquanto ela ficou amamentando, no segundo mês manteve o padrão de crescimento, no terceiro mês deu uma quedinha, e aí vem começa a criança a ficar um pouquinho maior. Quando ela desmama, efetivamente, ela tem a primeira diarreia. Né? E aí o que acontece? Ela perde peso abruptamente, né, e não recupera mais esse peso ao longo dos seus primeiros 2 anos de vida. Né? Então, isso é fruto daquele modelo que eu mostrei anteriormente, da falta de água potável disponível para o consumo da família, da falta de saneamento, né, da falta de políticas públicas que ofereçam serviços essenciais para a comunidade. Né? Então, as famílias indígenas acabam sendo colocadas em situação de vulnerabilidade, o que leva a quadros de desnutrição, de diarreia, desidratação, e isso contribui, né, sobremaneira para as estatísticas de mortalidade infantil. Bom, falando um pouco de malária, né, a gente falou que o rastro do garimpo segue a malária, tá? Aí uma foto de 100 Yanomami, tá? Espalhados por polo base, tá? Aqui tem o nome dos 37 polo base lá dentro do 100 Yanomami, as populações atendidas e os números de casos de malária detectados em 2021, né? Então, foram 23.655 casos de malária, né? É o lugar do Brasil onde mais se tem malária. O índice parasitário anual beira os 800 casos para 1.000 lâminas testadas. E em alguns polos em particular, né, passa dos 2.000, muitos deles passam do 1.000. Né? Esse 2.626 significa que houve 3 malárias quase para cada pessoa que mora na região. Né? Então, uma situação bastante delicada também no que diz respeito à malária. Tá?
Esse gráfico mostra aqui também o número de casos de malária notificados na terra indígena Yanomami, né, que começou lá em 2004, 2005, né, estava bastante uma situação controlada. De repente, houve uma desestruturação do serviço, os casos começaram a subir, passaram para em torno de 5 mil, depois houve ações, e naturalmente, ali, no mesmo período que o garimpo entra na terra indígena, o que acontece com o número de casos de malária? Salta para mais de 20 mil. Tá? E a gente vê aqui que, infelizmente, né, não são só adultos que sofrem de malária. Né? As crianças de 0 a 9, os adolescentes de 10 a 19, são as pessoas que mais são afetadas pela presença de malária nos territórios. Tá? Dados que nós obtivemos aqui da Secretaria Estadual de Saúde de Roraima, por intermédio da Lei de Acesso à Informação, mostram aqui, né, o ano da notificação, período de 10 anos, 2010 a 2020, as malárias em áreas não indígenas e as malárias no Dicei Leste de Roraima e no Dicei Yanomami. Tá? Os casos falciparum e mista, né, que falciparum e vivax, e os casos não falciparum, que são basicamente a vivax. E aqui a gente olha na terra Yanomami, percebe ali ó, que de 2018 para 2020 ó, houve um incremento ali de 178 casos de falcíparo, passou para 3.585. Né? E um fenômeno semelhante com os casos de malária vivax, né? Não deixando dúvidas desse problema na região associado ao garimpo. Quando a gente olha para as infecções respiratórias, um outro trabalho também realizado ali pelo nosso grupo de pesquisa fez um levantamento de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, né? Mais de 10 anos atrás. Fez o levantamento das AIH, né? Das autorizações de internação hospitalar do Hospital da Criança Santo Antônio em Boa Vista. Foram 388 registros de internação hospitalar levantados nesse período, sendo que 359, mais de 90%, eram decorrentes de condições sensíveis à atenção primária. Né? Então, isso significa que se a atenção primária tivesse realizado, né, o trabalho de maneira efetiva, eficaz, teriam se poupado a internação de 359 crianças. Tá? Desse conjunto de 359 casos, a primeira causa de internação foi pneumonia, segundo as gastroenterites infecciosas, que são as diarreias, e em terceiro lugar, a desnutrição. Né? Então, vejam, há mais de 10 anos atrás, as mesmas causas se repetindo. Tá? E a gente fez uma análise estatística, mostrou que as internações estavam mais concentradas nas crianças pequenas, menores de 6 meses, estavam mais concentradas em crianças que ficavam internadas de 8 a 14 semanas, mostrando que os quadros clínicos graves que necessitavam de um tempo maior de internação, e que as crianças com desnutrição tinham 3 vezes mais chances de ser internadas do que as crianças sem desnutrição. Tá? Um dado mais recente aqui, levantado do CIASE, né, do módulo de mortalidade do CIASE, com extração do período 2011 a 2018, depois 2019, 2020 e 2021, né, somando esse período de 10 anos, mostrando ali que, de acordo com Paulo Base, né, Paulo Base de Auaris, no extremo norte de Roraima, com muitos casos, Marari, Marauiá, no Amazonas, Maturacá, no Amazonas, Surucucu, né, que é a região que mais se fala atualmente na mídia, né, onde tem muitos casos de infecção respiratória em crianças. Né? Então, vejo que não é homogêneo em todos os lugares, mas tem alguns lugares que a situação é bastante importante, né, e o número de óbitos é grande. Bom, falando de doenças infecciosas respiratórias ainda, tem um trabalho recente que nós fizemos sobre a questão da pandemia, né, do espalhamento da pandemia de Covid nos territórios indígenas, e a gente focou aqui no subregistro, na subnotificação dos casos de Covid entre os indígenas do Brasil, e chamamos isso de uma nova expressão de antigas desigualdades, né, como vocês viram aí, que vem de longo tempo. Eu queria só resumir nesse trabalho que o impacto de fatores externos ou contextuais no espalhamento da pandemia. Então, terras indígenas na Amazônia, onde havia registro de grilagem, de desmatamento de garimpo, ou onde a estrutura de saúde era precária, a pandemia teve os piores resultados, vamos dizer assim. Tá? Aí que foi criado um índice de vulnerabilidade tanto para casos em azul quanto em vermelho para óbitos, mostrando, né, que
a Amazônia indígena, a pandemia se comportou de modos distintos, né? E no Pará, aqui, houve muitos casos, né? Sobretudo aqui no Distrito Guamá-Tocantins, no Distrito Altamira, e óbitos também, né? Houve uma representação importante, embora a situação pior tenha sido no Mato Grosso e em Rondônia. Falando da questão das unidades de saúde, né? O mapa à esquerda aqui mostra as bolinhas em amarelo são a localização das aldeias do país e as bolinhas em azul as localizações dos hospitais, né? Das unidades de saúde, onde tem atendimento de média e alta complexidade, onde tem unidade de terapia intensiva, né? E aí, no mapa da direita, a gente faz uma correlação da distância dessas aldeias com os hospitais, né? Então, as bolinhas vermelhas lá na cabeça do cachorro, lá em São Gabriel da Cachoeira, em Roraima, em algumas áreas aqui do interior do Amazonas, do Amapá, no próprio Pará, as distâncias das aldeias para as unidades de saúde com a terapia intensiva chegavam a mais de 2.600 quilômetros, né? Então, isso seguramente teve impactos importantes nas pessoas que precisavam receber a assistência hospitalar, né? Aí eu trago para ilustrar um pouco essa questão, né? Isso aqui é um posto de saúde. Lembra que eu falei lá no início que são 78 postos de saúde que tem na Terra Humana? Isso é um posto de saúde, tá? Essa é uma visão do lado de fora e essa é uma visão do lado de dentro, né? Essa pessoa está internada no posto de saúde fazendo um tratamento. Então, por que eu estou trazendo isso? Para mostrar para vocês como é a infraestrutura, né, para o atendimento em saúde das equipes da atenção básica que estão no território. Nessas condições, é difícil, né, as pessoas ofertarem um serviço de saúde de qualidade com bons resultados. Então, para terminar, eu queria trazer os dados de um documento recente, recebi esse documento esse fim de semana, que fala um pouco sobre a demografia médica no Brasil, né? Então, a gente está no programa Mais Médicos e eu acho que seria legal a gente refletir sobre isso. E esse documento informa que no período de 2010 a 2023 houve um incremento, né? Nós tínhamos 310 mil médicos em 2010, hoje nós temos 562 mil, né? Então, passamos de uma taxa de médicos por habitante, por mil habitantes, de 1,63 para 2,60, né? Um incremento importante. Aqui na tabela de baixo a gente vê o número de médicos cadastrados desde 1980, né, até 23. A gente vê que tem um crescimento sustentado, né, vamos dizer assim, nessa figura aqui do canto inferior direito. Mas observem que isso foi a partir de 2015, ali, né, que essa relação de médico por mil habitantes passou a cifra de 2, né, 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Né? A OMS recomenda pelo menos 3. Tá? Agora, a projeção para 2025 é que a gente chegue perto de 3 no Brasil como um todo. E eu quero destacar que isso só aconteceu depois da implementação do programa Mais Médicos. Tá? Nesse último gráfico aqui de cima, a gente tem a linha preta, né, em o crescimento populacional, né, a taxa de crescimento populacional, que está em torno de 3%, né, ao ano, e a taxa de crescimento de médicos, que houve um declínio aqui dos anos 80 até os anos 2000, e a partir dos anos 2000 voltou a crescer, né, sendo em 2015, ali, 2020, as taxas mais importantes. Esses dois mapas mostram aqui à esquerda médicos e a razão de médicos por 1.000 habitantes, segundo as macro-regiões brasileiras, 5 macro-regiões, e mostrando aqui que a Amazônia, a região norte do país, né, é a região onde a razão é a menor de todas, onde tem o menor número quantitativo absoluto de médicos e onde temos apenas 1,45 médicos para cada 1.000 habitantes. E quando a gente olha no mapa da direita, a gente vê cada pontinho desse equivale a 100 médicos, né? A gente vê aqui que na região norte esses pontinhos estão bem raros, né, espaçados, enquanto aqui no sudeste, né, no sul, ou mesmo no centro-oeste e no nordeste, tem uma quantidade muito superior de médicos, né? Esse outro gráfico aqui mostra por macro-região, né, aqui a coluna escura nas capitais, a coluna verde na região metropolitana e a coluna azulzinha no interior. Então, a gente olha aqui comparativamente, considerando qualquer um desses 3 estratos,
a região norte é a que concentra a menor quantidade de médicos, né? E nos interiores, né, da região norte, tem menos de um médico para cada 1.000 habitantes, né? Então, a situação é bem delicada, né? E aqui, no mapa da direita, está a razão pelas 27 unidades federativas, e o estado do Pará, Amazonas e o Maranhão são os 3 estados da federação onde essa razão é a menor de todas. Tá, quando a gente olha, esse documento é extenso, né? Tem várias informações, eu destaquei algumas só. A gente olha a disponibilidade de pediatras, por exemplo, para atender essas crianças, né? A gente olha a distribuição por unidade federativa, vai levar o Pará e o Acre são os locais onde tem a menor proporção de pediatras do Brasil. Quando a gente olha a ginecologia e obstetrícia, o Pará e o Acre e Piauí ali, né? São as regiões piores em relação a essas especialidades. E eu coloquei neurocirurgia e neurologia por conta dos casos de contaminação por mercúrio, né? Novamente, o Pará ele esteve na situação mais delicada nas 4 especialidades que eu escolhi para compartilhar com vocês. Bem, gente, caminhando aqui para o encerramento, eu chamei de caminhos para a retomada da saúde, né? Então, na terra Yanomami, nos territórios conflagrados, a gente sugere a interrupção imediata do garimpo e do uso do mercúrio em qualquer atividade de mineração, a garantia da segurança e da soberania ao povo dentro do seu próprio território, né? Então, tem que tirar os invasores, mas tem que garantir que eles não vão voltar. É necessário, né? São necessárias várias ações conjuntas, né? Ações intersetoriais. Não é só o Ministério da Saúde que vai resolver esse problema, né? Você precisa ter ações integradas com outros ministérios e precisa ser feita uma reorganização logística e da infraestrutura dos equipamentos públicos na região, considerando os postos de fiscalização da FUNAI, as escolas, as pistas de pouso que vão abastecer os postos de saúde, o controle do espaço aéreo que já está sendo feito pelo governo atual, o alojamento das equipes, né, que ficam dias, 20 dias, 30 dias, às vezes, dentro do território, sem voltar para sua casa, o aparelhamento adequado dos postos de saúde, transformar aquelas imagens que eu mostrei ali, né, verdadeiramente num posto de saúde. Então, os postos têm que ser equipados com medicamentos, insumos, não só para atenção básica, mas para atendimentos emergenciais, que lá nos territórios tem picada de cobra, tem fratura, tem parto complicado, né? Tem acidente de barco, né? Tem uma série de situações que requerem um atendimento emergencial e que esse atendimento não está disponível nos DCs. É importante garantir a presença regular de profissionais de saúde, é importante investir em infraestrutura para atender as demandas dos níveis de maior complexidade, né? Ir além da atenção básica, investir na formação continuada, principalmente dos agentes indígenas de saúde e saneamento, tá? Garantir a presença de hospitais de campanha, que está acontecendo agora, para atendimento emergencial dessas pessoas em estado crítico, e estabelecer programas de combate à desnutrição, à fome e insegurança alimentar, considerando a realidade local, né? Os padrões alimentares tradicionais, as vocações das pessoas que moram no território, as vocações do ambiente. Ativar programas que valorizem a participação das mulheres na tomada de decisão, no controle social, né? Nos programas de saúde da mulher, bem como ações que ampliem o planejamento familiar, né? Além de criar o plano de remediação ou regeneração das áreas que foram afetadas pela destruição, né? Colaboração de projetos de reflorestamento, desenvolvimento sustentável e participação das comunidades em todas as ações. Olá, boa noite a todos, a todas e a todos. Agradecer o convite pela coordenadora Leidiane de participar dessa webconferência com Telesaúde da UFPA. Para mim é uma satisfação muito grande e com muito prazer eu estou aqui. Quero cumprimentar o Paulo Basta, que fez esse início de fala muito ampla, e a Elinete Baniwa também cumprimentar, que será a próxima a falar, e a todos os que estão aqui presentes. Bom, Paulo, trazendo um pouco sobre cada tópico dessa sua fala, eu venho aqui falar um pouquinho sobre as ações de saúde
saúde, da atenção primária em saúde como um todo. E esses desafios, né, para a saúde indígena, que não é somente da ABS, mas também de um conjunto de ações que envolvidas internamente dentro do próprio Ministério da Saúde, né? Então, qualquer ação de atenção primária à saúde, ela pode ou não refletir na atenção primária à saúde indígena. Bom, como a Leidiane falou, trabalhei lá desde o início na criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena em 2012, 2013. Depois, estive com o programa Mais Médicos, alocando médicos nesses territórios de saúde indígena, e também acompanhei a supervisão e a tutoria acadêmica de locais de difícil acesso do programa Mais Médico, onde desenvolvi um projeto junto com o Ministério da Educação, Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, tudo isso voltado para fortalecer o diálogo e as ações da saúde indígena da região norte especificamente. Então, realmente a gente vem desenvolvendo muitas ações voltadas para esses povos, para essa população, e a gente chega a um momento, principalmente após toda a situação de exposição, da situação de saúde dos povos Yanomamis, a gente vem refletir essas ações, né? A quanto anda a velocidade dessas ações e a resolução dessas problemáticas que estão vindo cada vez mais à tona, cada vez mais vista pela sociedade. E que povos indígenas são esses que estão ou não integrados, ou paralelo ou não à atenção à saúde, né? Porque se a gente olhar dentro de uma estrutura de ministério que é um grande gestor de saúde para a atenção primária, seja ela indígena ou não, nós temos ali várias secretarias, né, dentro desse ministério. E aí nós temos a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que dentro dela tem a competência tem a competência voltada ao Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena, que é o DAPSE, e a gente tem a própria Atenção Primária à Saúde, que engloba todo esse público, né? Temos a Secretaria de Gestão, Trabalho, Educação e Saúde, que é a SEGETS, temos a Secretaria de Vigilância, né, e a Saúde, a SVSA, temos a SCTI, de Tecnologias, então, assim, nós temos dentro da Secretaria Especializada, nós temos dentro do Ministério um grupo de gestão de várias amplitudes que devem estar atuando de maneira integrada, que aí eu acho que sim, é um dos grandes e maiores desafios da nossa gestão em saúde como um todo, né? Do SUS e do subsistema. Então, se a gente olhar para essa estrutura de gestão macro, que se estabelece dentro dessa governabilidade federal, nós não podemos continuar atuando em nossas ações apenas como as pequenas caixinhas de gestão. A partir do momento que a gente consiga integrar cada uma dessas secretarias dentro das suas especificidades e temas, a gente consegue avançar. Nós temos dentro de vários artigos e conclusões de palestra, de oficinas, que muitas coisas continuam do mesmo jeito como há 10 anos atrás, como dados que o Paulo traz aí sobre a questão da desnutrição, a questão da malária e diversas outras situações que parecem não terem sido resolvidas, né? Mas a gente precisa de avançar, porque essas questões estão sendo cada vez mais desafiadoras para nós, portanto, a gente já tem o diagnóstico de muitas delas, e a gente agora precisa de focar em estratégias, né? Se a gente falar de atenção primária à saúde, ela em si já é uma estratégia, e ela é uma estratégia de organização voltada para esse escopo de atendimento e resposta de forma regionalizada. Então, isso aí já é essa estratégia, né? Eu não trouxe a apresentação, eu vou falando aqui em tópicos, eu vou tentar falar resumidamente,
mas também com calma, que eu estou com uma situação de garganta inflamada, suspeita de Covid, mas está tudo bem, estamos aqui. Então, esses cuidados primários de saúde, eles são essenciais para todo o desenvolvimento e o desencadear dessa saúde. Se as ações de gestão, de planejamento, estão voltadas para esse princípio de atendimento primário, muitas coisas são aliviadas, digamos assim, no fluxo para as demais especialidades em saúde. Né? E a gente falando dos atributos da própria atenção primária à saúde, a gente fala de primeiro acesso, né, de longitudinalidade, que é a questão do atendimento a longo prazo. A gente fala da integralidade, né, que é aquela promoção e recuperação à saúde. E tudo isso a gente traz para esse escopo da saúde indígena com as diversas dificuldades que ela tem, né, com mais especificidade, sendo uma população que a gente precisa de conhecer cada uma dessas etnias, cada uma dessas classificações, e dentro desse escopo de coordenação, de atenção e gestão à saúde, de modo geral, a gente precisa de estar dentro desse planejamento, como é que está essa coordenação do que a gente tem de equipamento, né, que é um outro problema, e quais as ações de saúde que estão sendo sincronizadas, que estão sendo ofertadas, que esse conjunto de informação vai subsidiar ações de saúde, né? Então, é necessário a gente ter uma regulação, né? uma regionalização dessa população adstrita, verificar quais são esses determinantes sociais de saúde, econômicos, culturais, ambientais, né? E isso não muda de forma alguma para a saúde indígena, pelo contrário, ela fortalece esse planejamento dessas condições e é o que vai trazer como diagnóstico, né, de sanitário dessa população. E aí, quando a gente fala também desses desafios, que a gente já atua sobre eles, mas que a gente precisa de tirar o mecanicismo dessas questões, apesar de que precisamos preencher formulários, precisamos preencher fichas de dados e registros. A gente tem essa obrigação de fazer essa questão mais burocrática, né? Então, falando de planejamento, de educação permanente, avaliação e monitoramento, isso são coisas generalizadas, mas que elas precisam de ser executadas. Se nós falarmos, quando a gente fala de modo geral da gestão, a gente fala de um ciclo de planejamento, de um ciclo de orçamento, a gente fala... Tá. Beijo, pronto, vai. A gente fala de planejamento, orçamento, da execução orçamentária, do acompanhamento, desse controle público, da avaliação. E se a gente fala em planejamento, a gente fala do plano plurianual, do plano de saúde, a gente fala da LDO, porque o PPA vai subsidiar a LDO, e a LOA, que é o próprio orçamento, né? Que é esse combustível para que haja o planejamento. Sem essa LOA não existe o orçamento, e enfim. A avaliação, que é o relatório de gestão que toda secretaria tem, toda a ação de saúde tem, o controle público, que é o Conselho de Saúde e Sociedade, esse acompanhamento, que é um controle interno de prestação de contas do TCE, execução orçamentária, que é o fundo. Então, assim, nós já temos esses instrumentos de gestão estruturados. O que a gente agora precisa é de integrar esse plano de forma em que a gente consiga olhar quais são essas dificuldades e fazer com que essas dificuldades tenham o mínimo impacto dentro do desenvolvimento dessas ações de saúde. Porque se eu estou falando em melhorias em todos esses passos que Paulo Basta colocou como sugestão, eu antes tenho que parar para observar ou a gestão, se isso está dentro da LOA, se está dentro do PPA, se está dentro do planejamento,
Porque se não estiver, nada do que viermos a falar aqui, como estruturas que vão fundamentar para diminuir o impacto e os desafios da saúde indígena na atenção primária, vai adiantar. Então, a gente chega agora no governo de 2023 com uma cara nova para essa atuação de gestão em saúde indígena, onde traz a própria autonomia dos povos indígenas, também trazendo o que eles pensam, o que eles querem, como eles acreditam que deve ser esse processo de gestão para atenção especial, especificada, específica, dentro desse contexto indígena, né? Então, a gente já ouve bastante eles pedirem, né, nos próprios registros. A saúde indígena, ela tem também os seus meios próprios de medicina tradicional. Ela tem a saúde voltada para diversas ações que eles fazem lá, como a pagelança, como o uso das medicinas que eles têm na terra deles, a cultura de reza e rituais que eles executam. Tudo isso são ações de saúde para as populações que utilizam esses meios. Mas esses meios não estão integrados às ações de atenção primária à saúde do atendimento tradicional da medicina oriental. Então, se uma enfermeira, se um médico, se um técnico de enfermagem faz um atendimento e registra, porque precisa de registrar, por que não registra o atendimento da pagelância, ou da parteira, ou do ritual, enfim? Não está registrando, não está integrando. Ou então, essa equipe que chega nessas populações para o atendimento, ela consegue compreender e entender que ali existe também formas de tratamento, de cuidado e de atenção que eles já fazem ali? Né? Até que ponto chega essa equipe para orientar esses povos, ou esses povos também contribuem para esse tratamento da equipe como um todo? Então, são coisas que a atenção primária também tem como desafio para refletir. Isso eu falo dentro de uma estrutura macro de gestão do próprio Ministério da Saúde, que precisa de estar mais sensibilizado para entender como que é e como que deve ser, ou como a gente pode minimizar os máximos de impacto possíveis. Uma outra questão que já é falado desde 2014 é sobre a possibilidade da integração do sistema de notificação, né? Otimizar essas informações, que está ali solta, e para juntar essas informações é uma coisa assim que não consegue ter a melhor forma possível. E dentro da própria atenção primária à saúde, enquanto Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que muitas coisas ali fazem essa interlocução com a CESAI, com a saúde indígena, seria, por exemplo, a ação do Mais Médicos, do programa Mais Médicos para o Brasil. Após a saída dos médicos cubanos, nós tivemos uma baixa imensa de adesão de médicos nas populações indígenas, né? Pelo distanciamento, pela logística, pela realidade vivida, por essas questões que Paulo mostra referente à estrutura de atendimento, né? Falta de insumos, todas essas coisas. Mas o programa Mais Médicos também vai ser, né? Acredito que reestabelecido para que esses médicos consigam chegar de fato a essas comunidades indígenas, especialmente as comunidades indígenas da região norte do Brasil, que tem maiores dificuldades, não reduzindo as dificuldades das outras populações do norte, do centro-oeste, sul e sudeste, que cada uma tem suas características, suas especificidades, suas dificuldades também. Mas outro desafio que a gente vê é a referência e a contrarreferência. Por quê? Ela é importante. O indígena sai de sua aldeia com uma consulta marcada, vai para um polo, para um atendimento específico de médico, ou hospitalar, ou cirúrgico, ou fazer um exame. Muitas das vezes esse indígena não consegue, porque a balsa atrasou,
porque a voadeira não chegou a tempo, porque ele perdeu ali o seu meio de transporte, e ele fica ali na casa mais 15, 20 dias esperando a retomada desse reagendamento, né? Então, é uma outra dificuldade, é um outro problema que a gente precisa de olhar com mais cuidado, com mais especificidade e até mesmo como um caso especial a ser preferencial a ser olhado com esse olhar de cuidado mesmo. Falar assim, não, ele errou, ele não veio, ele não compareceu, mas ele pode até 24 horas vir fazer a sua consulta, né? Porque saúde para o indígena não significa apenas o bem-estar, como é dado aí pela Organização Mundial de Saúde, mas também esse bem-estar envolve aí a sua terra, o seu local, o seu habitat, né? Que Elinete pode falar muito melhor sobre isso. Mas voltando à atenção primária à saúde, essa contrarreferência precisa de ser mais alinhada. Outra coisa é sobre o acolhimento da família do indígena ao hospital, né? Então, os hospitais e as equipes do hospitalares, eles não entendem que é importante para o indígena ter o seu acompanhante, seja a esposa, o filho, o pai, a mãe, né? Não é como nós que temos o horário de receber visita, né? Ou temos direito a só um acompanhante, não. Ele pode ter direito a 5, a 6, a quantos acompanhantes ele achar necessário naquela situação em que ele se apresenta, né? Então, isso aí também é um outro enfoque que a gente precisa de estar sensibilizados de um modo geral, e acredito, sim, que muitos desses desafios podem ser superados nesses próximos 4, 8 anos que traz aí essa autonomia para os povos indígenas, que já está sendo ocupado pelo secretário indígena, por diretores, por outras frentes indígenas tomando conta dessa temática, né? E a população indígena e a atenção à saúde, ela precisa de ter muito mais outras estruturas envolvidas, além desse próprio ministério gestor, né? Como Paulo falou, tem outras também frentes aí que podem ajudar e contribuir no atendimento a essas populações. Mas, se nós falarmos aqui dessa complexidade, a gente vai falar por muito tempo. Mas só para deixar claro que hoje nós temos, né, dentro desse atendimento de atenção primária à saúde indígena, 305 etnias indígenas espalhadas pelo Brasil, que falam 274 línguas, tem 6.000 aldeias, 632 polos base, 69 casais, 1.199 UBSI, 34 conselhos, né, de Condize e 374 missões longe de saúde indígena. Então, aqui é essa organização estrutural da secretaria, que perpassa aí por todos os municípios, por muitos municípios e por todos os estados, excluindo aí, eu acho que o Piauí, se não me engano, mas a gente tem essa população indígena espalhada do Oiapoque ao Chuí, e que é da competência da CESAI, essa atenção primária e diferenciada para esses povos, né? E essa medicina e essa cultura, ela precisa de ter esse olhar específico, que é o Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena, que está lá dentro da CESAI, e acredito que é esse departamento que pode estar sendo essa escola para o Ministério da Saúde de como cuidar, de como tratar, de como olhar essa comunidade de uma forma mais específica, mais diferenciada, porque precisa ser valorizada algumas questões que já está lá dentro da Política Nacional de Saúde Indígena, foi reforçada na 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, que aconteceu em novembro de 2022, e acredito que com essa nova roupagem que a gestão da saúde indígena vem se apresentando, muitas dessas colocações que foram realizadas na 6ª Conferência Nacional de Saúde, seja
um norteador para essa gestão. Acho que outras secretarias do Ministério têm tomado iniciativas de apoio e do suporte, como a própria Secretaria Especial de Saúde Indígena, que junto com a CESAI organizaram uma oficina para discutir exatamente esses desafios e o que seria a saúde indígena do futuro para esses próximos passos de médio e longo prazo, né? Porque se nós chegarmos daqui a mais 10 anos e estivermos falando de desafios e possibilidades e resolubilidade do que nós estamos falando hoje, significa que nós não estamos evoluindo e que a gente está andando aí, né, como em um ciclo vicioso que a gente não consegue avançar. Então, mais do que tudo, eu acredito que o maior desafio da saúde indígena na atenção primária seja a integração das ações de saúde dentro da própria estrutura de gestão do Ministério e também nas próprias integrações das ações das próprias secretarias internamente. Então, é um grande desafio, sim, mas que existem profissionais competentes para poder contribuir, colaborar e construir. A CESAI é um espaço de aprendizado muito grande de interculturalidade desse país e que as outras demais secretarias precisam de ter esse cuidado especial com essa secretaria. Então, agradeço, acho que falei até um pouco demais de modo geral aqui, trazendo um pouco do que o Paulo falou e também falando um pouco dessa estrutura de gestão federal, de como que as coisas minimamente podem ou devem acontecer já como desenho estruturante ou como a gente pode se organizar dentro daquilo que já existe para avançar na minimização desses desafios da saúde indígena. Obrigada a todos. Boa noite. Eu sou Elinete, meu nome indígena é Riuíche Baniwa, eu pertenço a 2 povos, Baré e Baniwa, do Médio Rio Negro, né? Então, estado do Amazonas. Como já foi dito pela professora Leidiana, eu sou médica, especialidade em medicina de família e comunidade e mestra em saúde, sociedade e ambiente na Amazônia. E agradeço o convite da professora Leidiana, que foi minha professora. Agradeço o convite do grupo da Telesaúde, né, para essa webconferência e poder dar minha contribuição aqui a todos vocês. Agradeço a presença de todos os presentes aqui na webconferência. Então, eu não trouxe nenhuma apresentação, porque eu fui convidada para uma roda de conversa e eu decidi que, como nós já tivemos a apresentação do professor Dr. Paulo Basta, pesquisador, e de alguém de dentro da gestão da Secretaria de Saúde Indígena, Jaqueline Nunes, já ouvimos como é a estrutura, né, da gestão de saúde indígena, quais as dificuldades que eles apresentaram aqui nessa webconferência. O professor Paulo Basta apresentou aí um pouco da história, da geografia de cada povo, né, como a distância e as dificuldades, como foi pensado a gestão da CESAI com os DCEs, né, como foi pensado colocar DCEI pensando nos territórios indígenas. Isso vai além dos limites de estado ou municípios. Então, foi pensado para que os DCEs pudessem estar no local estratégico para atender várias etnias, vários povos de uma maneira mais eficaz. Tá? Baseado em tudo que já foi falado, eu como indígena, né, e profissional de saúde, eu concordo com a Jaqueline que uma das dificuldades e desafios da atenção primária na saúde indígena é a interculturalidade, né, onde a saúde levada aos nossos parentes indígenas, eles
o que eu percebo como médica, como indígena, que ainda acontece bastante e não tem essa integralidade da medicina indígena com a medicina biomédica e a medicina científica. Que muitas vezes o profissional que chega lá, ele quer sobressair da sabedoria biomédica ou da medicina, né, que a gente aprende na academia, porque na academia, pelo menos até onde eu sei, não existe uma grade curricular que fala, que estuda a saúde indígena, então o profissional ele sai com um olhar, apenas o olhar biomédico, e isso dificulta bastante a integralidade, né? Onde que, no meu ponto de vista como médica indígena, deve ser uma somativa e não uma sobressaindo. Enquanto isso existir, será, no meu ponto de vista, um desafio a vencer. Como a Jaqueline falou, achei muito importante, tá? De dizer assim, por que não integralizar a medicina biomédica com o pajé, né? Porque não vai existir o pajé vai ser médico ou o médico vai ser pajé. Não vai existir isso, a não ser que seja um pajé que estude para fazer, que faz medicina, aí ele vai ser um pajé médico. Mas fora isso, não tem como fazer isso. Porque cada cultura ela tem o seu modo de escolha, o seu modo de preparação dos pajés, da bezedeira. E o médico, a gente tem a academia. E isso, né, podem se somar. O pajé faz a parte do tratamento, da cura, que ele é o líder espiritual, de cura, de tratamento, que cuida da aldeia dessa parte, né, com a medicina indígena. Não vou chamar de medicina tradicional, vou chamar de medicina indígena. E o médico, ou técnico, ou enfermeiro, ou enfermeira, fazem nessa outra contrapartida da atendimento à população com os conhecimentos biomédicos, sempre somando com a medicina indígena. A outra situação que eu trouxe, uma das dificuldades que também foi abordado pela Jaqueline, mas aí eu vou dar um pouco mais de ênfase essa questão que já é discutida na atenção primária, né? A questão do atendimento das estratégias de saúde da família, que é o mesmo princípio, né, que é para dar assistência integral, né, à população indígena, só que eles mudam a temática, que na estratégia da atenção primária não indígena, eles falam muito da integralidade, coordenação de cuidado, aí eles não falam da questão da especificidade, respeitando a diversidade de cada povo. Na saúde indígena entra isso. Qual é a dificuldade maior disso? Pelo que eu percebo, já desde quando foi implantado a Secretaria de Saúde Indígena e a atenção primária. Melhorou bastante a cobertura, isso a gente não pode negar, mas não é resolutiva, a maioria das vezes, infelizmente. Tá? Por quê? Porque devido a ter um polo base, várias UBSI, né? E para atender várias aldeias. Agora, não vai conseguir fazer uma longitudinalidade para aquele paciente. Por quê? Um exemplo só, né? Uma gestante. O profissional vai passar no início do mês, e se naquele momento aquela gestante não for detectada como grávida, ele não vai nem iniciar o pré-natal. Por quê? Ele só vai voltar depois de um tempo, porque ele vai ter que passar visita ou o atendimento em várias outras aldeias. E ou se ele naquele momento, diagnosticar uma grávida ou uma criança com uma doença, como foi citado aí, da anemia ferropriva, ele não vai conseguir dar acompanhamento. O profissional médico, o profissional enfermeiro, porque esses não ficam nas UBSI. Eles têm um cronograma, né? E eles seguem o seu
seu cronograma de atendimento. Então, é muito difícil acontecer a longitudinalidade dentro da atenção primária na saúde indígena por causa da especificidade de rodízio de atendimento em aldeias. Fazem parte daquele polo, daquele DICEI. Né? A integralidade, se eu não consigo fazer a longitudinalidade, já vou entrar com deficiência na integralidade. Né? Apesar do objetivo, do esforço, ser alcançar a integralidade, não vou conseguir, porque eu não vou dar... não tem como dar atenção integral com poucos profissionais. Né? Porque o que acontece? Para um polo base tem um médico, ou pelo menos os que eu já vi, isso é um médico. E aí isso dificulta bastante para atender várias aldeias. Eu não trabalho em aldeias diretamente, mas eu faço parte do programa do professor João Guerreiro, aqui da UFPA, que é do Laboratório de Genética Médica Humana, e a gente viaja para ação voluntária, inclusive aqui no Pará, então a última aldeia que eu fui, fazia 2 meses que não tinha médico lá. Outros eram 3. Então, fica muito difícil alcançar o objetivo do que é colocado para a saúde na atenção primária. A outra, então, uma falha vai puxando a outra. Eu não tenho como coordenar o cuidado de uma forma eficaz. E isso acaba contribuindo para que vários parentes eles tenham que ser removidos para a CASAI, que é o Centro de Saúde, né, de apoio aos indígenas. E junto com ele, como foi dito, não vem só ele, né? Porque ele é um conjunto, é a família. Se for a mulher, vem o filho, vem o esposo, porque eles são um conjunto, diferente do não indígena, que, apesar de querer estar lá, mas consegue compreender que aquele é uma situação que aquele parente precisa ir sozinho ou com um acompanhante. Para o indígena, não, porque o tratamento familiar, o cuidado, o carinho é muito importante. E aí acaba superlotando as casais. Né? O que é um desafio? Vou falar de desafio. O outro desafio que eu coloco aqui, também, além desses poucos profissionais dentro da área da atenção primária na saúde indígena, né? Por exemplo, assim, qual é a situação do médico, do enfermeiro, trabalha tantos dias, do técnico de enfermagem, trabalha tantos dias dentro que a gente chama de território indígena, de área, como queiram chamar, e folga tantos dias. Nesses tantos dias é bem difícil conseguir outro profissional para substituir o médico, o enfermeiro ou o técnico. Então, qual seria a saída? Já fazer um concurso ou processos visando essa troca. Quando sair um profissional, que o outro já estivesse pronto para voltar para dar cobertura e não deixar as aldeias sem assistência. Né? Então, as dificuldades. Né? Além dessas dificuldades das doenças, que foi colocada aqui pelo Dr. Paulo Basta, a anemia ferropriva, a malária, outras doenças infecto-contagiosas, parasitárias já existentes, está chegando aí para nós de uma forma heterogênea as doenças não transmissíveis, as doenças crônicas não transmissíveis devido ao contato. Isso está acontecendo de uma forma heterogênea. Por quê? Porque cada povo teve um tempo de contato diferente. Então, cada povo, por exemplo, Chavante, ele teve um contato logo no início da colonização. Então, hoje, uma das etnias que tem mais casos de obesidade e doenças cardiovasculares, como hipertensão e
metabólica, evoluindo para diabetes, hoje é um desses povos, é um exemplo só, tem outros. Ao contrário daquele povo de recém-contato, que lá o que vai mais prevalecer é as doenças, pode ser as infectos contagiosas ou parasitárias, até mesmo anemia ferropriva, porque, como nós sabemos, eu sou disso, então, nós, povos indígenas, a gente tem um déficit de alguns alimentos. Eram naturais, extraídos da mata, a caça, a pesca, as frutas silvestres, mas aí faltava uma alimentação para melhorar a questão da anemia. Geralmente, a nossa base ali de hematócrito, sempre que a gente fazia o exame ou fez, é 11, 11,5, então 12, nunca foi tão alto. Isso difere de povo para povo, tá? Eu estou falando do meu povo, lá de onde eu vim, do Médio Rio Negro, dos resultados que nós costumávamos ver. Porque, assim, já estou mais ou menos 20 anos trabalhando na área da saúde. Eu fui agente de saúde indígena, né? Então, eu fui técnica de saúde, técnica de enfermagem, e aí há mais ou menos 10 anos, completando agora, eu decidi sair de lá para fazer o processo seletivo diferenciado e fazer medicina. E hoje eu estou aqui contribuindo com vocês. Então, a gente percebe essa divergência. E ainda tem mais, a gente fala de povos, aí que foi falado 305 povos, mas aí difere bastante, até de um povo para outro, de um mesmo povo que mora num local, numa determinada localidade. Por exemplo, eu tenho uma Surini aqui que mora mais perto da zona urbana, e eu tenho um povo Assurini que mora mais distante. Até desse mesmo povo, dessa mesma etnia, vai ter diferenças. Por quê? Aqui desse povo que está mais perto da zona urbana, ele pode ter doenças mais crônicas, não transmissíveis, do que aquele que vai estar lá mais distante. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Foi pensado numa saúde diferenciada, mas, no meu ponto de vista, eu gostei bastante da fala da Jaqueline e do Paulo Bastos, que eles, através quem está participando da webconferência e prestou bastante atenção, pode perceber que nos estudos do Dr. Paulo Bastos não tem tanta diferença assim ainda. Entendeu? Então, precisa realmente pensar. É um desafio aí para a CESAI, para a Secretaria de Saúde Indígena, e pensar num modelo, num modo que possa realmente atender a essas necessidades. A gente sabe que não vai ser fácil, não é fácil, porque muda de localidade para localidade, de povo para povo, tem aí a população que eu só consigo chegar de avião, tem a outra população que eu só consigo chegar a pé porque não tem local de pouso. Então, essas são alguns exemplos que eu estou dando, que a atenção primária ela não conseguiu ainda, ou não consegue cumprir melhor o seu papel dentro da saúde indígena. Antes de vir para cá, eu estava pensando, porque eu trabalhei bastante na atenção primária, na zona rural, né, aqui mesmo do Pará, e na zona urbana. E as dificuldades, elas existem sempre, né? Pela forma da gestão, tá? Uma das coisas que eu mais... A gestão em si, principalmente nesses 4 anos aí que o SUS veio sendo desmontado, a atenção primária veio sofrendo grandes perdas, e aí, assim como perdeu na atenção primária dos não indígenas, a atenção primária dos indígenas também teve grandes perdas. Então, está sendo uma reconstrução, né? Agora com a presença, com a nossa presença, né?
eu não estou lá na CESAI, mas eu acompanho todo o processo que está acontecendo, o que estão pensando, o que estão falando, como é que a gente vai fazer, o que estão... Então, a gente participa de longe junto com os representantes que estão em Brasília, ou nas secretarias estaduais, ou nos DCs, onde a gente tem que ocupar lugares para tentar melhorar a saúde indígena para a nossa população. E outro desafio, eu falei, então, essa coordenação de assistência. Aí tem todo a Política Nacional de Saúde Indígena, ela foi criada há um tempo, né? Eu estava lendo ultimamente a PNASP, e aí eu percebi que tem algumas coisas já ultrapassadas que vai precisar ser reformulada. Eu já ouvi uma conversa aí que já está sendo reformulada, que falta ser lançada, que falta ser disponibilizada. Então, assim, a Política Nacional de Saúde Indígena, ela veio com a intenção muito boa de melhorar essa atenção à população indígena. Eu concordo que houve uma melhora de cobertura de atenção, né, um investimento maior, porém, existem essas dificuldades. Né? E quanto à questão do que eu mais, assim, por que a educação hoje, a gente pode perceber que em alguns lugares ela consegue ter essa integralidade de cultura interculturalidade, coisas que a medicina, que a área da saúde ainda não tem, né? Como eu coloquei aqui, pode ser por falta de preparação de médicos, não é 2, 3 dias que vai preparar médicos, enfermeiros, técnicos, se a gente não pensar em uma mudança, um quadro de ensino para que essas pessoas, esses novos profissionais tenham o contato antes de entrarem dentro de um território. Né? Como aí foi colocado, que foi mostrado pelo Dr. Paulo Basta, como é a estrutura de um polo base, o posto de saúde, às vezes, agora, pelo menos aqui no Pará, a maioria dos postos de saúde são já de alvenaria, né? E a própria casa do técnico, do profissional, também já tem uma estrutura melhor. Mas tem lugares nesse Brasil, principalmente aqui no norte, onde eu mais conheço, alguns lugares que eu fui, antes de vir para cá, eram de madeira, outros eram de palha. Então, esses profissionais, eles têm um impacto. Eu nem julgo por isso, porque se vocês me oferecerem algum prato que não é do meu costume, eu ainda não me adaptei, eu não vou comer. Agora, imagine quem estudou sempre em zona urbana, teve esse contato de chegar no meio do território, onde não tem nada, não tem contato, não vai se adaptar. Né? Então, a realidade é totalmente diferente. Às vezes, a maioria das vezes, eu já cheguei aí numa aldeia que eu arrastei canoa por cima de pedra, pelo projeto, 6 horas de tempo, por cima de pedra. Então, essas são as dificuldades, assim, de serem enfrentadas, né, dentro da atenção primária na saúde indígena. A dificuldade geográfica de instalação, a diversidade cultural de uma população, de uma localidade para outra, essa situação que eu coloquei das doenças que eu vou chamar de emergentes, como hipertensão, diabetes e complicações, né? Câncer, foi falado aí muito bem pelo Dr. Paulo Basta das DST, né? Das ISTs, agora mudaram de nome, mas são doenças que, com a chegada do contato ou a saída do próprio indígena, da sua aldeia, com a facilidade que tem para a zona urbana, eles acabam levando AIDS, sífilis e outras doenças para dentro da aldeia. Não só isso, a alcoolização.
né? A alcoolização chegou bastante forte, isso desde o primeiro contato. Isso mudou completamente a estrutura familiar, né? Levou à agressão, tá? Estou falando da alcoolização, mas eu vi isso das drogas, tá? Na minha região do norte, do noroeste do Amazonas é bastante forte. Isso influencia diretamente uma estrutura familiar, muda completamente o modo de organização. E, além disso, surgem doenças mentais, né? Um índice alto de suicídio, vou falar aqui da minha região, tá? De jovens, né? Então, outro desafio que tem que se pensar também é como tratar a saúde mental dentro dos territórios indígenas. Como eu falei, se eu aqui na cidade, eu tenho 1 ou 2 atendimentos com o meu, já é difícil para mim encontrar um psicólogo para ser atendido 1 ou 2 vezes no mês. Como é que um único psicólogo vai atender vou colocar aqui em números baixos, mais de 7 aldeias ou 7, 10 aldeias? Um psicólogo no meu ponto de vista, não vai conseguir atingir o objetivo, porque ele vai passar lá e depois vai passar no outro mês, ou quando passar no outro mês. Assim como o médico, como o enfermeiro, o psicólogo também. A nutricionista, tem os programas. Só que o que eu vejo? A gente já falou da diversidade. Então, o que eu vejo? Se eu, dentro da atenção primária urbana, do não indígena, onde eu oriento, acompanho, vem na semana que vem aqui, tal dia, é muito difícil conseguir fazer com que a pessoa, junto comigo, ela consegue, né, ajustar a medicação, a alimentação, para controlar a doença ou para prevenir. E o modo como se fala com a população. Muitas aldeias vão precisar de tradutor. Outras não, já vão falar português. Mas não é eu dizer para eles assim, tu não pode tomar isso. A outra situação, assim, que é um grande desafio, até que não foi citado, não vou citar agora, é a medicalização nas aldeias. Entendeu? Então, a medicalização na aldeia é bastante forte. Que podem trazer consequências severas futuramente, principalmente da função renal, ou do estômago, por causa dos AINES, que é disponibilizado. Eu estou falando isso porque, como eu falei, eu atendo a aldeia durante o meu voluntariado. E aí eu consigo perceber isso pela produção que fazem. A gente, já que a Jaqueline está aí, que ela é da secretaria, eu estou aqui, a gente tem que buscar um meio de retornar, aí que eu falo que sobressai a medicina ocidental da medicina indígena. A gente tem que buscar um meio realmente de valorizar, de mostrar para aquela população que a nossa medicina é válida. Esse é um trabalho que eu faço hoje, quando eu vou dentro da aldeia, e que o meu parente só quer o ibuprofeno, que só quer o antibiótico, outro remédio para dor. E os próprios relatos dos técnicos de enfermagem, eles falam isso, doutora, essa aí já é acostumada, ela só quer isso, mas porque ela já acostumou, entendeu? Então, nesses anos de assistência, que não foram, assim, no meu ponto de vista, bem estruturado, de uma maneira mais pensada nessa situação da medicalização, que hoje tem alguns parentes que são viciados em paracetamol, que são viciados em ibuprofeno, que paracetamol pode levar futuramente uma disfunção hepática. Os AINES, além do problema da úlcera no estômago, pode causar um problema renal. Então, aí a gente tem já que estar pensando, né, diante dos dados, pensando como evitar isso futuramente. Porque senão teremos ainda doenças infecto-contagiosas
que já estavam lá, e mais as doenças que estão chegando. Onde nós tínhamos idosos indígenas saudáveis, nós não vamos ter mais, provavelmente, em algumas aldeias, idosos saudáveis. Então, isso eu fico pensando, eu fico trabalhando como que pode ser feito, né, para vencer esse desafio. A questão da saúde mental, acho importante aí também não só contratar o clínico, mas também se contratar um clínico, não tem nada contra, mas ver também aí uma capacitação para a saúde mental, sobre medicação mesmo, porque eu já vi em região que passaram várias medicações desnecessárias. Então, não adianta só acessar e colocar o profissional médico lá dentro, seja ele cubano ou brasileiro, mas tem que ter uma preparação realmente de cultura. Tem que ter. Tem que saber que o CAPO, um exemplo, quando o parente morre, ela dá pedrada na cabeça, bate a cabeça, isso vai causar dor. Tem que saber que algumas mulheres sentem muita dor por causa do peso que carregam, os homens também. Tem que saber que naquela região, naquela mesma região de território, que aquele de ser cobre, uma etnia pode estar sofrendo de desnutrição e a outra pode estar sofrendo já com obesidade, hipertensão, diabetes. Não pode fazer um único planejamento, tem que trabalhar dessa forma. E a questão do contato do alcoolismo, tem que saber que hoje os jovens eles estão mais com a probabilidade maior de continuar a ser dependente do álcool e de drogas por causa do contato maior, da facilidade maior de sair na aldeia, seja ele contato junto com os garimpeiros, né, como na terra Yanomami, ou na terra Capó, na terra Munduruku, onde acontecem essas invasões, onde o território em si, eu acho que a Jaqueline falou, que o bem do povo, da população indígena, não é só o bem-estar, né? Mas o bem-estar ele não está só envolvido na questão, eu não estou doente. O bem-estar da população indígena está envolvido todo o território, todo o contexto cultural. Pensando na questão do Yanomami, que foi uma situação pensada, né, de um projeto anterior, não é de hoje, não é de 4 anos, só piorou em 4 anos, mas já vem aí. E aí chegou ao extremo que vocês todos poderão ver aí nesses dias atrás aí, coisas que Davi Kupenawa já denunciava, coisas que outros antropólogos, outros investigadores, outros pesquisadores já denunciavam. E aí não adianta, colocando para vocês aqui, não adianta só essa ação em conjunto que estão fazendo aí para o povo Yanomami. Não vai adiantar. Por quê? O povo Yanomami é um povo nômade. Já tem que se pensar, eu espero realmente que já estão pensando o que fazer futuramente para o povo Yanomami. Para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar desse povo. Porque o povo Yanomami, ele vivia da caça e da pesca. Território invadido diminuiu o território, causou desnutrição. E sem falar da água do mercúrio, assim como acontece na região de Jacareacanga, região onde o povo Munduruku. Eu não conseguia tomar banho no rio porque era contaminado. Então, futuramente, pensar, não só desnutrição hoje, mas que doenças que eu posso ter futuramente? Já para pensar na atenção primária. Entendeu? Para pensar futuramente, pensar agora, no hoje, o que temos de mais emergência para cobrir, mas pensar futuramente como eu posso melhorar para ofertar de vez
um atendimento integral, ofertando a longitudinalidade, coordenação da atenção e os atributos desse cuidado para a população Yanomami, e como toda a população indígena, não só do norte, mas em todo o território. Uns sofrem porque foram contactados mais cedo, outros estão sofrendo porque estão sendo contactados recentemente, e aí existe um desafio muito grande para nós, profissionais de saúde, para vocês que estão aí diante da gestão, e aí a gente está para somar, né? E eu volto a dizer, é necessário uma grade curricular falando de saúde indígena. Tá? Hoje eu sou docente também, eu não falei, mas assim, de eletiva sobre saúde indígena, de atenção à saúde indígena na IDOMED. E o que me deram um tempo bem curto, tipo de 2 horas. Eu tenho, sinceramente, assim, eu tento me enxugando para passar, fazer toda a estrutura, mas como eu falei para eles, pelo menos vocês vão estar nesse semestre, vão sair daqui dizendo que nunca, não vão poder sair daqui da faculdade dizendo que nunca tiveram uma oportunidade de falar sobre saúde indígena. E isso é preparar o futuro também, preparar os profissionais de saúde, seja do nível superior ao nível médio, né, ao nível técnico, para poder lidar com diversas particularidades.